Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal de Jurisprudência. Meu nome é Moisés Java e no presente vídeo nós vamos falar a respeito da norma jurídica. Nós vamos falar sobre a norma jurídica, aqui nós vamos falar sobre os seus elementos e sobre as suas características. E vamos deixar para um próximo vídeo a questão relativa às suas diversas classificações. Em princípio, nós vamos dizer o seguinte: a norma jurídica é no fundo um comando que destina-se a regulamentar, a regular condutas. Condutas de quem? Condutas dos seres humanos, condutas das pessoas dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então, no fundo, quero dizer que a norma jurídica é um comando destinado a regular a vida do homem em sociedade. É, no fundo, aquilo que nós vimos a respeito do próprio conceito de direito. É um conjunto de normas. O que essas normas fazem? Regulam a vida do homem. Aonde? Dentro de uma sociedade. Porque só se fala direito porque existe sociedade. Naquela máxima latina, ubi homo, ubi societa, ipso societa, ubi societa ibius, né? Então, é nisso que se traduz a própria norma jurídica. A norma jurídica, em si só, ela tem alguns elementos. Alguns autores trazem três características, ou três elementos essenciais da norma jurídica. Por um lado, a previsão, e por outro lado, a estatuição e por último, a sanção. Bom, mas a doutrina pela qual perfilhamos, e nós estamos a falar de Santo Justo, nós estamos a falar do professor Castro Mendes, nos trazem como características ou elementos fundamentais da norma jurídica apenas dois: a previsão e a estatuição. O que é a previsão? A previsão é a representação de um evento, de forma geral e abstrata. Então, o legislador, ao criar a norma, ele imagina uma situação da vida social que tem alguma relevância para o direito, e esta situação que normalmente ocorre, né? Não uma situação que, em hipótese alguma, pode ocorrer, né? Uma situação que normalmente ocorre dentro da sociedade, e ele prevê, dirigindo-se a um número infinito de pessoas e a um número infinito de situações. Então nós estamos a falar que a norma jurídica, ela prevê, ela representa um evento, uma conduta, de maneira geral. É, no fundo, um modelo, ok? No fundo, um modelo. Pronto. Para além da previsão, temos a estatuição, ou seja, a previsão está ligada à estatuição. O que é a estatuição? É a consequência jurídica do que vem prescrito ou descrito na norma jurídica. Vamos tomar, por exemplo, o que está descrito no artigo 483, a música de todo estudante de direito, desde o primeiro ano. O que o Código Civil nos apresenta aqui? Olha, no 483, epígrafe, princípio geral, número 1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. Estamos a ver? Nesta norma nós temos automaticamente os dois elementos. Quando a norma diz assim: aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente direitos de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, temos aqui uma previsão. O legislador faz um exercício mental. Ele prevê, ele desenha um provável comportamento, e na segunda parte ele dá a consequência jurídica da materialização da previsão. Quando a previsão se verificar, automaticamente será aplicado o que vem na estatuição. O que diz a estatuição? Ela diz assim: fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. Então, a estatuição é uma consequência direta da verificação do que vem previsto na norma jurídica, na primeira parte, que é a previsão. Porém, nem sempre a previsão vem de forma clara ou segue essa estrutura lógica, né? Primeiro previsão e depois estatuição. Às vezes, primeiro vem a estatuição, depois a previsão.
Mas isso não altera em nada o sentido do que aqui acabamos de dizer. Por exemplo, na Constituição da República de Angola, no artigo 235, sobre a revisão constitucional, diz assim, que decorridos 5 anos desde a entrada em vigor, hoje da última revisão ordinária, a Assembleia Nacional pode rever a Constituição. Tá a ver? Então, nós temos no fim, a Assembleia Nacional pode rever a Constituição. Esta é a previsão. Ela está a prever que a Assembleia, em determinado momento, pode rever a Constituição. Mas pergunta-se quando? Quando estiverem decorridos 5 anos desde a entrada em vigor ou desde a data da última revisão ordinária. O que é que temos aqui? Temos a estatuição. O que quer dizer? Que a Assembleia Nacional só vai rever a Constituição quando decorrer esse tempo. Mas temos a estatuição no início e a previsão no fim. É nisso que consiste então os dois elementos da norma jurídica. Alguns autores falam sobre a sanção, mas hoje e por hoje, neste vídeo, nós não vamos falar a respeito da sanção. Pois, a norma jurídica, para além de elementos, ela tem características. E estas características são a imperatividade. Imperatividade traduz-se no quê, afinal? A norma jurídica, ela impõe conduta. Ela é um comando. E por ser um comando, ela é imperativa. Ok? Às vezes a norma jurídica independe da vontade do destinatário. Porém, ela, em determinados momentos, para lá dessa própria imperatividade, pode ser violada. E essa é a característica chamada violabilidade. Ela dirige a seres livres. E os seres livres têm, e porque a liberdade significa isso, a possibilidade de cumprir ou não cumprir com as regras. Isso significa que a norma jurídica, em determinado momento, pode vir a ser violada. Porém, essa violação não significa tão somente que aquele que violar a norma jurídica fica por a si mesmo. Ela própria prevê mecanismos de defesa ao impor sanções, ao reparar os danos da ordem jurídica provocados pela sanção, pela conduta violadora da norma. Então, nisto consiste a característica da violabilidade. A parte das duas características, nós temos também a generalidade e a abstração. A generalidade está ligada mais com o número de destinatários a que a norma jurídica está adstrita. Ou seja, a norma jurídica não se destina apenas a uma pessoa, ao Joaquim, ao João. A norma jurídica impõe-se, destina-se à generalidade das pessoas que pertencem àquela sociedade pela qual a norma jurídica foi criada. Nós estamos em Angola. O preceito que nós acabamos de ler aqui no Código Civil, 483, sobre os princípios gerais, impõe-se apenas ao Moisés? Impõe-se apenas ao Joaquim? Não. Ele impõe-se a todos os elementos que constituem a sociedade angolana. Então a norma jurídica é geral. Ligada à generalidade, nós temos a abstração. Se por um lado temos a generalidade, que é o número de destinatários, a abstração é um número de situações. No fundo estamos a dizer que a norma jurídica ela apenas traça um modelo. E este modelo pode se manifestar, se materializar em diferentes casos e situações, com diferentes pessoas, em diferentes lugares. E é nisto que consiste a abstração. É uma previsão, um desenho, um modelo abstrato que não está ligada necessariamente a um caso concreto. Pronto. Para lá da imperatividade, da abstração, temos a coercibilidade. O que significa a coercibilidade? A coercibilidade é a possibilidade do recurso à força para materializar os preceitos
desenhados pela norma jurídica, melhor dizendo. Ou seja, a norma jurídica ela dispõe de mecanismos próprios para reparar as suas possíveis violações. É a possibilidade de se recorrer à força. E que força é essa? Não é uma força física, é a força jurídica. Quem violar uma norma, ele está restrito à sanção. Estas sanções, essas consequências jurídicas que impendem sobre o violador da norma, é o tal chamado recurso ao uso da força. E a efetivação do uso da força chama-se quê? Chama-se a coação. Coação é a própria efetiva, o próprio efetivo uso da força jurídica para o cumprimento da norma jurídica. Por exemplo, aquele que, quando o homem era culpa de violar, ok, violou. Então, a ordem jurídica foi abalada. Alguns dos seus preceitos foram violados e precisa se repor à legalidade. O que é que acontece? O indivíduo é obrigado a indemnizar. Esse é o tal recurso ao uso da força que a norma jurídica aqui estatui. Bom, senhoras e senhores, ficamos por aqui e esperamos nos encontrar em breve para mais discussões em torno destas questões. Então, estão livres, podem comentar, deixar os comentários, sugestões para futuros vídeos. Estamos juntos.